Olá, amigos. Recebemos nos estúdios da PUC o professor Daniel Alt, mestre em Direito, professor convidado do curso de especialização em Direito de Família aqui na Pontifícia Universidade Católica e autor, dentre outras obras, de uma que eu admiro muito, uma das primeiras obras no Brasil sobre as famílias simultâneas. Afinal, em que medida o direito brasileiro protegeria pessoas envolvidas em entidades familiares simultaneamente? Mas, neste momento e nesse vídeo, o professor Daniel não vai falar sobre o tema da obra do livro dele, e sim sobre uma questão bastante histórica e atual, que é a irrepetibilidade da prestação alimentar. Então, no primeiro momento, eu perguntaria ao professor Daniel no que consistiria essa regra histórica da irrepetibilidade da prestação alimentar. Muito obrigado, Daniel, pelo convite, um prazer. Com relação à irrepetibilidade dos alimentos, isso é uma matéria bem pacífica dentro da natureza jurídica dos alimentos, das características que ele tem ao lado de imprescritibilidade, uma série de outras circunstâncias, mas a irrepetibilidade em si, ela denota a impossibilidade de que, uma vez feito o pagamento dos alimentos, eles não podem ser devolvidos, mesmo que o valor tenha sido pago numa quantia superior àquela que realmente era devida. Muito bem. E dentro dessa ideia de repetibilidade, a doutrina discute bastante se seria possível identificar alguma exceção ou algumas exceções à regra da irrepetibilidade. Então, hipóteses em que o devedor postula a devolução daquilo que, na visão dele, foi pago de forma indevida, digamos assim. Como o senhor vê esse fenômeno? Essa discussão doutrinária, mas também jurisprudencial, ela teve um grande destaque nos últimos tempos, sobretudo por conta de uma decisão do STJ, que tratou de alguns assuntos e maiormente naquilo que diz respeito à fixação de na casuística que diz respeito à fixação de alimentos provisórios que estão fixados enquanto perdura o processo, e quando tem uma decisão que fixa definitivamente, tem o artigo 13 da Lei 5478, a Lei de Alimentos, que diz que os alimentos eles devem retroagir a data da citação quando fixados definitivamente. Mas aí surge um problema. Surge um problema que é a divergência, a possível divergência entre os valores fixados provisoriamente e aqueles que são fixados em definitivo. Se houver uma divergência de valores, principalmente no caso de ter algum valor maior aqui nos alimentos provisórios e menor na sentença definitiva, esses valores que foram pagos ao longo do tempo, eles não vão ser devolvidos àquela pessoa que efetuou o pagamento. Mas, mais importante ainda, é uma outra problemática. E é uma problemática que dá o tom de uma conversa que a gente pode assentar o entendimento de que estaria acontecendo até mesmo um perdão dessa dívida. Quando os alimentos provisórios eles não são quitados regularmente por aquele devedor de alimentos, pode até haver a existência de uma execução em paralelo a este processo, e quando chega lá ao final, a sentença pode fazer com que aqueles alimentos não sejam devidos, ou que sejam devidos num valor realmente menor. Isso repercute de forma bem considerável naquele procedimento, inclusive em alguns casos fazendo com que nada seja devido. E é importante destacar que aqui no Tribunal de Justiça, esse posicionamento da retroação dos efeitos da sentença, principalmente quando se diminui o valor dos alimentos, ele não teria cabimento. Mas no STJ não, o entendimento é pacífico, é unânime no sentido de que essa retroação é em todos os casos, seja de majoração, seja de redução dos alimentos, seja de exoneração. Muito bem. Então, se uma execução de alimentos estiver em tramitação há 2 anos, vamos supor assim, em paralelo com uma ação de exoneração ou de revisão para baixo da pensão anterior, eventualmente eu poderia, na sua visão, aproveitar a sentença da exoneratória ou da revisional e reduzir o valor do débito desde que ele não tivesse sido pago. Seria mais ou menos isso? Sim, teria essa repercussão, sobretudo nesses casos em que não existe o pagamento, que a dívida está em aberto ainda. Então, havendo essa decisão superveniente que modifica os parâmetros do cálculo, obviamente essa conta merece
pelo posicionamento do STJ, ser revisada para fim de retratar essa realidade e estar dialogando com o artigo 13, parágrafo 2º da Lei de Alimentos. Muito bem, muito obrigado de novo pela atenção, professor Daniel. Agradeço a todos pela atenção ao vídeo.